À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve. A sátira das primeiras filas. Agostina, com o seu olhar crítico e entediado, mas sempre atento, lembra uma conferência a que assistiu, no Porto, numa sala que os mais atentos reconhecerão. Era uma noite de chuva. Estou a lembrar-me daquela conferência. Era uma noite como a de hoje, doce e chuvosa, com os lívidos clarões do néon sobre as ruas e o ar assodado e triste do Porto às 9 horas. Não sei como apareci lá. Ao cimo daquela escada, que parecia uma calha de elevador, havia figuras em gesso bronzeado. Da abundância, ou da dança, ou mesmo do comércio. Nunca se sabe o que essas mulherzinhas de líricos membros à carpô querem significar. Umas vezes usam uma cornucópia, outras uma harpa, mas são sempre as mesmas, com o dourado dos seus braços curvos e aquele cansativo sorriso de conferencistas. Se estivessem vestidas com mais decência e usassem pelo menos um guarda-chuva e um relógio de pulso, poderíamos supor que acabávamos de subir 72 degraus para ouvir dos seus lábios algum estimulante exórdio sobre a paz ou sobre o amor. Mas não. Contentam-se elas em dominar sobre a balaustrada do átrio como pequenos génios da voluptuosidade auditiva. Sobre a gaze morta dos seus vestidos, passou o canto italiano de uma prendada senhora coberta de pequenos laços verdes e passou o trinado de um violino de alma asmática e as toadas dos recitais febris que uma rapariga de cabelos avermelhados parece extrair das modestas bambolinas. Ali estão as ninfas, com a sua nudez quase assexuada, arrebatadas por uma brisa onde paira o leve odor de carne frita e de sobretudo os empapados de água, porque chove. Ouve-se o rapar dos pés no tapete da entrada e o chiar do guarda-vento com aquele queixume das madeiras molhadas. O público vai subindo, escuro, vergado à sua luta entre o parecer e o ser, tão heideggeriana, com um quê de trágico e punido. Não há como uma boa turba de portuenses para exprimir essa inibição quase dolorosa, esse conflito entre a conveniência e a verdade, entre as 1000 pequenas culturas de uma espécie que, no fundo da sua natureza, está a tentar respirar. Mas tratando-se de um público como o que ocorre a esta conferência, o fenómeno torna-se mais flagrante e mais dinâmico. É gente nova quase toda, dita das artes, e que se preocupa extraordinariamente com a moldagem da sua personalidade e que mantém, apesar dos seus anoraques com botões de madeira e das suas camisas pretas, a mesma intuição do liberalismo de 1820 e até a mesma neurastenia dos iberos, a que Estrabão havia de chamar barbárie. Julgar-se-iam insultados se diante deles se criticasse Sartre. E Picasso é para eles uma espécie de espadachim da pintura, o paladino da frustração e o campeão dos zeladores da boa vontade. Não o Castelão de Vauvernague, gênio do temperamento que sacode bruscamente o capote da inteligência para ficar seminu, rupestre e alegre, com um espírito de fauno, com a graça até da banalidade. Mas isto é uma história que não pertence já ao assunto da conferência. A sala é quadrada, uma sala de espetáculos com o seu palco vitoriano e colunas aos lados dos reposteiros de uma cor de canela, penetrada de colónias de caruncho. O sobrado range, as 3 primeiras filas estão vazias. Conservam-se assim durante todo o tempo, com alguns convites dispersos pelas cadeiras e um ar de estranheza molesta nos barrotes dos espaldares, onde se iriçam puas de madeira. Há vasos de plantas na linha das gambiarras e a mesa do conferencista, mesa de ministro, com torneados pés de ébano fingido,
Está ao lado do palco com uma jarra de chá frio em cima. Um poeta passa os olhos travessos pela cena, murmura com um descaro fútil: meu Deus, que gente tão mal vestida! E aquilo, no tom sucumbido e vexado em que foi proferido, parece de facto algo de assustador e impossível de ignorar. As madeixas dos letrados, a sua marrafa triste sobre a testa, com um jeito de anel que se curva, anárquico, depois da passagem sombria do pente, as gabardinas com o pegajoso sulco das golas, as mãos avermelhadas pelo frio e aquelas senhoras com a volumosa figura em que se suspeita a corpulência dos seus tricôs, sob os casacos cuspinhados pela chuva, esses casacos que dão às mulheres o aspecto de grandes toupeiras cheias de vento, e entre cuja carne se soprou para fazer levantar a pele e para se esfolarem melhor. É ignóbil. Oh, tudo isto arranca do poeta um suspiro de espanto. Ele oculta-se no arco que separa o foyer da sala de espetáculos e guarda um silêncio precavido e levemente inimistoso. Mas o conferencista aparece. Se ele tivesse surgido do meio de uma sarça ardente, não causaria tão desvanecedora sensação. Há no público um movimento de simpatia, feito de familiaridade e dessa boa disposição que dá ao encontro com uma notoriedade, com quem privamos de perto, fora do seu mistério oficial. É um homem alto, espesso, de rosto largo e de aspecto tão vigoroso e saudável que convida ao agouro. Pensamos imediatamente numa apoplexia diante dessas faces coradas e desse porte robusto e vulgar. Possui a compleição genuína do mestre sertanejo que esbordou amplamente os seus alunos e recebe num velho cesto uma rosca de pão e 2 frangos romaniscos. Os seus grossos sapatos estão salpicados de lama. Ele fala com uma solenidade quase impertinente e pousa no auditório o seu olhar, que inspira uma espécie de terror. É destes homens que apenas sobem para cima de um caixote vazio, estendem em torno como que um binóculo de campanha e parecem inspecionar os mares com os seus navios piratas, as suas flâmulas suspeitas, as suas nuvens cabalísticas. Está ali, na sua gávea, lançando-nos as suas ordens cada vez mais imperiosas e, sob o seu olhar, estremecemos, como se víssemos dançar os corpos dos amotinados sobre os varridos e lustrosos tombadilhos. E, coisa extraordinária, o conferencista fala de poesia. Faz um ramo de versos e esfolha cadenciadamente sobre a transida assistência. Algumas pétalas caem-me nos ombros, na cabeça. Não me atrevo a mexer-me para os sacudir. Então a solenidade cresce, desenvolve-se como uma planta nos trópicos, faz explodir os seus frutos, marinhar pela terra as suas raízes como tenazes negras e fibrosas. Agora o conferencista fala de um poeta morto e exige que ouçamos de pé os seus versos. É, julga ele, uma atitude distinta. Ele próprio expulsa o público das cadeiras com um gesto cortante, exige que choremos, que violemos o túmulo do esquecido cantor e que depositemos os seus justos entre nós. Com uma gravidade obscena, com um sentimentalismo de velhos asilados. Sinto um vômito, uma cólera que gela o meu coração. Toda a gente está de pé e ouve os versos, com essa compostura timorata que é própria das multidões, isoladas da sua individualidade. As lágrimas estão prestes a rebentar dos meus olhos. Chorará, sim, por esse rebanho que imita tão vorazmente a piedade, como se experimentando indiferença ou desprezo não pudesse ser inscrito na grande pauta da civilização. Chorarei, não pelo poeta morto. Oh, que os teus versos se alimentem no túmulo e que nos tragam a tua dor intacta. Os poetas não devem ser chorados na morte, mas banidos da morte, e assim não é a cabeça baixa, a nudez macabra que honram os poetas. A aparência é o que os ultraja
meus senhores. O conferencista, com a sua saudável aptidão corsária, com a sua pele fresca e o ar contrito e saciado do inquisidor, continua a recitar o poema. Bebe um gole de chá e fica empunhando o copo, seguindo na circunspeção, já distraída, do seu arroubo fúnebre. Ouve-se a si próprio. As palavras dentais surgem com uma sonoridade exaltada e recolhem imediatamente à larga orelha rubra. Gesticula com o copo e de repente pousa-o ao aperceber-se da atitude familiar e tola. Para um homem que preza acima de tudo as atitudes distintas, aquilo é um acidente. Parece ter feito um brinde e a noção desse deslize, desse equívoco, faz com que estenda pelo auditório o seu terrível olhar de mestre que escolhe a vítima, que se refaz sadicamente sobre o temor dos míseros, do seu momentâneo fracasso. Mas há uma pequena vantagem do lado do público. Ele não esperava ver chá naquela jarra branca, mas água simples. Isto desenvolve o clima do ilógico, compreendendo que a invulnerável presença do conferencista está ameaçada. E subitamente eu notei um movimento nas fileiras, menos do que um pensamento, um grito que sobe do mais fundo do ser, um sopro que se comunica num espaço mais breve que o de um átomo. Era o riso. O público libertou-se daquela enfática situação, estremeceu imperceptivelmente sob o impulso de uma imensa e franca gargalhada. Ninguém esboçou um sorriso. Ninguém pareceu capaz de desenhar na face um rictus de ironia, nem de fazer sair do peito um silvo de hilariedade. Mas o riso estava lá. A velha amiga do poeta, com o seu rosto flácido, de uma brancura onde se percebia o arrepio de uma penugem loira, mantinha uma seriedade amarga, logo atrás das filas vazias. Ninguém como ela fora próximo do poeta morto e acompanhar os seus azedumes e ler as suas páginas com a maior das piedades, que é escavar nelas pacientemente o filão da admiração. Porém, um tremor subtil do seu lábio e o rápido relancear do seu olhar alarmado confessavam o riso. Durante um segundo espesso e profundo, e em que se ouvia a bátega da água batendo oblíqua nas janelas, houve uma espécie de pânico, de delírio, de deposição da gravidade e entrega total da aparência. Ali estava a rapariga de dedos queimados pelo tabaco e que transpira a índole levemente canalha e taciturna de uma ambiciosa. E aquela jovem, profissional da juventude, simplesmente com os seus punhos ossudos, manifestava a boa vocação do operário e o gosto pelos feriados, pelos amores físicos, pelos jogos. Certos narizes humanizavam-se e ganhavam um esplendor paternal. Transbordavam das almas as próximas heranças, as preocupações que tinham ficado penduradas à porta com os guarda-chuvas. Ninguém era mais o corte da sua gabardine, nem o tímido verso Neruda, nem a profilaxia da metafísica. O riso fazia nascer pequenas bolhas na alma, como as ampolas à superfície de um vaso de peixe. Formavam-se lentamente, sob a pressão submersa, voltavam a unir-se à pastosa massa e a elevar-se mais longe como redondas cabeças oxidadas. O conferencista, na gávea do palco, atrás da negra mesa ministerial, estendia em vão pelos mares o seu óculo de filibusteiro. As cadeiras vazias, com os talhos rasgados dos seus espaldares, pareciam ir continuar pela noite adiante a sua sátira silenciosa. Estou a lembrar-me daquela conferência e, palavra, ela foi a coisa mais estúpida que vi na minha vida. Houve pessoas que perderam os elétricos e caminharam 200 metros debaixo de um aguaceiro depois de verem o ramo de poemas desfolhados sobre as nossas cabeças, um por um. Era uma dessas noites de inverno do Porto. Corri charcos nos passeios onde se refletem as luzes das sapatarias. Os canteiros das avenidas tinham plantados crisântemos amarelos que gotejavam como finíssimos tubos.
Os vidros dos cafés, embaciados, pareciam azuis e atrás deles movia-se a multidão agasalhada e conversadora. Uma gente excelente, cheia de predicados e que ouve, com a melhor das simpatias, as conferências e lhes paga honradamente as torradas. Mas quê? Às vezes, do mais sinistro da sua força, do lado avesso da sua sensatez, estremece o riso. Ele é como uma vaga solta e despenteada, como uma grande palmada de água que se estende na areia e limpa e varre e purifica. Parece que estão a aplaudir as criaturas acrobáticas e palpitantes ou que estão a velar resolutamente os mortos, que estão a chorar vinagre e azeite e estão-se a rir. Bonitas perspectivas para o progresso e as literais ideias do homem massificado. Quando me lembro daquela conferência, digo para mim que a obscura reação do público, quase nada, quase só um filtrado gesto de contradição, que voou juntamente com as pétalas desfolhadas dos medíocres versos, eu digo que aquilo foi formidável. E vocês?